Eu sou Marconi Vieira, trabalho como gerente de sistemas de informação, sou formado em gerenciamento de sistemas de informação, com certificação em gerência de projetos e segurança de computadores. E no Instituto Salto Quântico, eu trabalho como professor, como dirigente de reunião mediúnica, como co-diretor do Departamento de Tradução para o Inglês e dirigente do Quantum Leap Institute, o núcleo do Instituto Salto Quântico aqui nos Estados Unidos. O fenômeno das não-mortes é um fenômeno sem precedentes, sem igual na história das religiões, na história da espiritualidade. Quando a gente estuda, né, a espiritualidade, estuda as religiões, a gente observa uma série de fenômenos incomuns, mas nenhum similar a esse. Basicamente, o fenômeno das não-mortes é uma extensão, né, da vida, uma moratória, né, à encarnação das pessoas que estão fazendo parte das reuniões mediúnicas do Instituto Salto Quântico. Centenas de pessoas, ao longo de 28 anos, têm frequentado as reuniões do Instituto Salto, as reuniões mediúnicas do Instituto Salto Quântico, e nenhuma delas desencarnou enquanto frequentava essas reuniões. É um endosso à mediunidade de Benjamin Teixeira de Aguiar, um endosso à mensagem que os espíritos, os benfeitores espirituais, transmitem através dele. São conceitos, são propostas bastante à frente do nosso tempo, em termos morais, em termos culturais, e muitas vezes encontram resistência das pessoas. Então, em função disso, faz-se necessário um endosso maior, uma prova de que essas mensagens têm realmente uma autoria espiritual elevada, né? E o que mais elevado do que a autoridade, né? O que mais nobre, o que mais, digamos assim, o que mais poderoso do que um sinal desses, né? De um grupo de espíritos, né? Que tem a autoridade, que recebeu a autoridade de suspender, né? O desencarne. É sabido, né? Qualquer pessoa que tenha conhecimento do aspecto ou do tema, né, da religião, religioso, vamos dizer assim, a gente sabe que a morte é um assunto de Deus. A extensão da vida, não vamos dizer a morte, né, a extensão, porque a gente pode até eliminar uma vida, né, encurtar a vida de alguém, mas estender a vida de alguém não está ao nosso alcance, né? Tem que haver aí um poder superior a isso. E é justamente, né, o que o fenômeno das não-mortes vem comprovar, esse poder superior ou essa origem superior dessa mensagem, né, que o Instituto Salto Quântico divulga. Nós começamos a perceber esse fenômeno primeiro de maneira empírica. E conforme as pessoas foram se dando conta, começou-se, né, a calcular, bom, mas, né, tem uma média de desencarnes que ocorre a cada ano, de mortes que ocorrem a cada ano, né, e aqui não tem ocorrido. E quando esse número começou, essa discrepância começou a ficar muito grande, decidiu-se fazer um estudo mais técnico, um estudo científico, ou seja, que observasse os rigores, né, que a ciência exige para determinar qual é a probabilidade disso estar acontecendo, qual é a possibilidade disso estar acontecendo. E foram mobilizados profissionais capacitados para isso, com conhecimento de estatística, né, tanto integrantes do nosso grupo como pessoas especializadas na área que foram acionadas também para verificar todos os trabalhos. E eu comento isso porque às vezes a gente vê a objeção de algumas pessoas perguntando, mas de onde é que saiu aquele número? Ou consideraram isso, consideraram aquilo? E é óbvio, né, que todos esses dados, todos esses detalhes foram considerados com a maior atenção. Não poderia ser diferente, porque o propósito era justamente, né, ter uma ideia mais clara do que estava acontecendo, evidenciar, de calcular, de descobrir qual a possibilidade disso acontecer. E, basicamente, acho que impossível é uma palavra que se aplica ao caso aqui, né, de algo assim acontecer sem uma interferência externa poderosíssima, que, ao nosso ver, né, como a gente disse, é Deus, né, ou os seus prepostos que aí aplicam esse fenômeno, né, a esse grupo. Importante salientar também que nós utilizamos estatísticas que são índices, né, de mortalidade que são oferecidos, publicados pela ONU e pela CIA, a Organização das Nações Unidas e a Companhia de Inteligência Americana, que são duas agências aqui nos Estados Unidos que têm equipes trabalhando em coletar essas informações e publicar essas informações para que justamente órgãos do governo possam tomar decisões de investimento nas áreas de saúde,
conhecimento, nas áreas justamente onde essas informações seriam essenciais. Então, não são informações de pouca confiança, de pouco valor, não. São números bastante calculados com bastante detalhe, com bastante atenção. Em resumo, o fenômeno das não-mortes é um fenômeno excepcional que vem endossar a mediunidade de Benjamin Teixeira e a mensagem que, através dele, os benfeitores espirituais nos transmitem em função não só da importância dessa mensagem, mas também para quebrar a resistência, né, que a gente observa em relação a essa mensagem que realmente está bastante à frente do nosso momento cultural, moral, né, bastante à frente do nosso tempo. No site oficial da instituição, nós temos inúmeros relatos, depoimentos gravados em vídeo de pessoas que passaram por salvamentos extraordinários, por curas impressionantes, onde a gente observa carros que ficaram destroçados e as pessoas saíram ilesas, às vezes no máximo com um arranhão, um pequeno machucado. Curas que se realizaram de maneira que a medicina considera inexplicável, não é a palavra certa. A gente poderia dizer não era o esperado em termos de tempo, em termos de resultado, né? Sempre de uma maneira mais positiva ou mais rápida. Pessoas que se submeteram a exames médicos constataram, por exemplo, a presença de tumores e depois, quando foram realmente fazer o tratamento para remover, para tratar a situação, não havia mais nada. Os tratados de medicina não explicam. Né? Esperariam, por exemplo, que demorasse muito mais tempo ou que o resultado não fosse tão satisfatório. É realmente um fenômeno acima de qualquer questionamento no momento atual, dada a quantidade de provas e de evidências que a gente tem. A mediunidade de Benjamin, ela merece uma análise bem detalhada. O primeiro aspecto que me chama a atenção é o quantitativo, se a gente pode expressar assim. Apesar de Benjamin ter menos de 30 anos de atividade mediúnica, tem já uma quantidade imensa de trabalho mediúnico produzido. São cerca de 8.000 postagens de origem mediúnica que estão publicadas no site. São mais de 1.000 palestras públicas semanais, realizadas ao longo de 20 anos. Mais de 1.000 programas, episódios do programa de televisão, também gravados e exibidos. Livros impressos, 16 livros impressos, alguns dele antes, né, do período da internet e outros posteriores. A gente observa com isso uma quantidade de material que, por exemplo, se a gente começasse a estudar hoje, né, a gente ia chegar num ponto que, só para ler, por exemplo, 8.000, se a gente fosse ler e estudar isso, né, são alguns anos, um curso superior aí produzido de informações através da mediunidade de Benjamin Teixeira. O outro ponto é a questão da abrangência. Dada a época em que a gente vive, nós temos hoje a internet, que no passado não existia. As pessoas tinham o recurso dos livros, que eram publicados, escritos, né? E também palestras públicas, mas basicamente a maior parte delas sem transmissão, né? Sem serem gravadas ou transmitidas. Hoje, com a internet, a gente tem a possibilidade de não só transmitir ao vivo as palestras, mas também o recurso das redes sociais. Benjamin tem hoje mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, basicamente, né, mencionando aqui o Facebook. Nós observamos que, semanalmente, são mais de 1.500.000 pessoas que acessam essas informações, essas mensagens. 1.500.000 pessoas atingidas numa semana seria o mesmo que fazer 1.000 palestras para 1.500 pessoas, ou 1.500 palestras para 1.000 pessoas. Um auditório com 1.000 pessoas, como vocês sabem, como você imagina, já é um grande auditório, uma palestra significativa, né? Só para a gente ter uma ideia do que significa alcançar 1.500.000 pessoas todas as semanas, com mensagens sobre a espiritualidade. Eu estou colocando aqui esse aspecto porque eu queria falar de maneira bem factual, né? Não é uma questão de opinião, são fatos. É um médium muito prolífico e com um alcance, uma abrangência muito significativa. Um outro aspecto é a interdisciplinaridade.
Há muitos anos que eu participo de atividades espirituais e aqui nos Estados Unidos, alguns anos atrás, eu era, quando nós estávamos ligados ao movimento espírita, eu era presidente de um centro espírita. Nós recebíamos palestrantes de todo o Brasil. Em geral, as pessoas conheciam, tem um palestrante muito bom, um palestrante assim, assado. As pessoas que eram mais conhecidas acabavam sendo convidadas para vir aqui. Então, a gente recebia grandes psicólogos, grandes médicos, pessoas de um significativo conhecimento, de um significativo saber nas suas áreas específicas. E isso me chamou muita atenção. Nossa, como tem gente inteligente, mas Benjamin apresenta esse traço de interdisciplinaridade. Ele discorre, ele trafega com muita capacidade, com muita habilidade em diversas áreas do conhecimento. Inclusive usando o conhecimento de diversas áreas para dar diferentes enfoques para o mesmo assunto. E isso era uma característica que a gente não encontrava antes. Isso pode ser mérito dele, né, da inteligência, dos conhecimentos pessoais de Benjamin, mas também, né, a influência dos benfeitores espirituais, dos mestres espirituais, que são espíritos de um conhecimento geral amplo, muitos deles especializados nos assuntos que são tratados. E Benjamin, inclusive, comenta que muitas vezes, quando ele está sob a influência dos espíritos, sendo inspirado, há uma assembleia de espíritos que estão debatendo, né, o que vai ser dito, o que vai ser apresentado, como vai ser abordado o assunto, de acordo com a necessidade da plateia que está presente, que está ouvindo, a quem está se dirigindo o trabalho. Então, esse é um traço da mediunidade, essa interdisciplinaridade é um traço muito interessante, muito peculiar da mediunidade de Benjamin. Outro ponto também que precisa ser ressaltado é a precisão. Nós temos inúmeros depoimentos colocados no site oficial da instituição que falam da precisão das mensagens transmitidas por Benjamin. Para fazer esse trabalho, né, de demonstrar a precisão, os espíritos passam mensagens pessoais a respeito de situações corriqueiras do dia a dia das pessoas, mas dando uma quantidade de detalhes que seria impossível, e nesse caso aqui, impossível é a palavra certa mesmo, é impossível de uma pessoa adivinhar, acertar, se fosse simplesmente, né, tentativa e erro. Porque uma pessoa pode usar uma informação ou outra, dar um chute e acertar alguma coisa, tudo bem, mas a quantidade de informações, a quantidade de detalhes que são passados do que a pessoa estava fazendo, como a pessoa estava sentindo, como a pessoa interpretou o que aconteceu, os detalhes, são realmente de uma precisão impressionante. Muitas vezes são depoimentos que foram colhidos ao vivo, na frente de uma plateia numerosa, de centenas de pessoas, onde os espíritos vão detalhando, através da mediunidade de Benjamin, uma série de acontecimentos que se deram com as pessoas ou diálogos que eles tiveram em prece, informações que ele não teria condições de saber e que estão absolutamente corretos, que estão 100% corretos. As pessoas atestam, né, que todos os detalhes estavam certos. Né? Eu brinco às vezes que é mais de 100%, porque às vezes as pessoas dizem, olha, isso que Eugênia disse, ou isso que os espíritos disseram, explica melhor do que eu consegui interpretar, do que eu estava sentindo. Eu não tinha certeza, não estava bem claro para mim o que eu estava sentindo, e os espíritos colocaram em palavras algo que eu não podia explicar. Então, essa característica, né, dos espíritos explicarem através de Benjamin algo que as pessoas não têm nem claro para si, né, é uma característica também muito especial, não só em termos do acerto, que já é algo impressionante, 100% é acima de qualquer estatística, de qualquer média que se use normalmente para considerar um médium como preciso nesse sentido. E mais ainda, né, esse detalhe de os espíritos colocarem questões ou colocarem pontos que nem para a pessoa estava bem claro. Então, como eu estava brincando, né, mais de 100% de acerto. Outro ponto é o que a gente poderia chamar de qualidade das mensagens do trabalho mediúnico ou da elevação desse trabalho. Um dos pontos básicos, quando a gente começa a estudar mediunidade, a gente estuda sobre sintonia. A gente quer estabelecer uma sintonia com espíritos elevados, que possam nos auxiliar, que possam nos instruir, que tenham algo de construtivo para oferecer. E quando a gente observa o teor das mensagens recebidas por Benjamin, a gente vê que há um
grau de elevação moral e espiritual é realmente muito alto. Então, ou seja, a sintonia, a qualidade do trabalho é muito alta, é excelente. A partir da qualidade das mensagens, a gente chega à qualidade moral, a elevação moral dos espíritos. Os benfeitores espirituais, os mestres espirituais que passaram essas mensagens são realmente espíritos de altíssima envergadura. E um princípio da sintonia é que tem que haver um padrão de paridade, ou se não pelo menos de paridade, né, há um nível próximo, né, que a pessoa consiga, através de um esforço de elevar o seu padrão vibratório, chegar até aquela sintonia, até aquele nível. Então, a gente chega à conclusão que o médium também, né, tem que ter um padrão mínimo aí de elevação moral, de um nível espiritual mais elevado, porque senão a gente ia estar recebendo mensagens superiores desse tom, ainda que de outros espíritos, né, através de inúmeros médiums, e isso não acontece. Algumas mensagens que a gente vê no salto quântico, algumas propostas, os conhecimentos que são apresentados, são de uma sublimidade ímpar. E o fato de que essa sintonia se dá no que a gente chama, né, num regime de mediunato, ou seja, onde há uma constância, eu entendo que exige um esforço sobre-humano da parte dele para se manter sempre, para procurar se manter sempre com a sintonia ajustada. Pelo conteúdo, né, das mensagens, nós estabelecemos que elas vêm de espíritos extremamente elevados, que há uma necessidade de elevação, né, moral, espiritual também do médium. E um terceiro ponto que chama a atenção nesse aspecto aí é que os espíritos que transmitem essas mensagens, muitas vezes nos informam que eles estão sendo canais de faixas ainda mais elevadas, ainda mais acima deles mesmos. Então nós chegamos a um padrão, né, que na minha maneira de dizer, é inconcebível, né? Tipo assim, como é que a gente interpreta, como é que a gente define isso? Né? Simplesmente, eu acho que sublime, né, essa palavra, né? Chegamos a esse nível crístico de origem das mensagens. E nós dizemos crístico porque, por exemplo, Eugênia assina mensagens em nome de Maria Santíssima, em nome de Nossa Senhora, né? Ou seja, Benjamin, então, consegue estabelecer uma sintonia com o espírito de uma envergadura tal que o espírito, né, consegue se colocar em sintonia com um Cristo, com um Buda, com, né, Maria Santíssima, e receber a mensagem dela e transmitir para ele. Então, a gente tem aí uma noção, né, da elevação, é a palavra que salta mais, né, aos meus olhos, aos meus ouvidos, se a gente pode dizer assim. Eu acredito que tudo o que eu disse até aqui a respeito da mediunidade de Benjamin são fatos. Eu tentei manter as informações, né, no nível factual, não apresentei opiniões. Mesmo quando eu falo, né, da elevação moral dos espíritos, da elevação moral do médium, é uma constatação feita a partir da qualidade da obra que está sendo produzida, né, da lavra mediúnica do médium. É a partir desses fatos que daí agora eu apresento então a minha opinião. Benjamin Teixeira de Aguiar, na minha opinião, então, é realmente um médium espetacular, excelente, de um nível de excelência, né? Se a gente observar, como a gente comentou, a precisão em muitas mensagens absoluta. E eu tenho mais exemplos que mais adiante eu vou comentar a respeito disso também. A precisão, a elevação, a quantidade, a abrangência, todos esses pontos que nós mencionamos, né, colocam a mediunidade de Benjamin num patamar difícil de ser igualado. Eu acho interessante que às vezes a gente escuta algumas pessoas falando de mensagens que receberam de Benjamin e que há respostas a outras perguntas que a gente tinha, outras dúvidas internas que a gente tinha, e que a mensagem trouxe resposta, né, mas para quem sabia, para quem estava de posse das informações, né? Às vezes talvez nem o próprio médium sabia que tinha uma resposta embutida na mensagem ali, além do que está óbvio, né, do que a mensagem realmente trata. E eu tenho uma situação, né, que ocorreu comigo em 1999, quando minha esposa foi ao Brasil e depois teve problemas na reentrada aqui nos Estados Unidos, e o problema demorou para se resolver.
enquanto isso, várias vezes durante esse período, que foram 14 meses, na verdade, eu conversei com o Benjamin, eu aqui nos Estados Unidos, ele lá no Brasil, e numa determinada situação, nós conversávamos a respeito de como estava a situação, o que estava acontecendo, e aí eu comentei com ele, bom, mas que bom que até março do ano que vem Lu vai estar aqui. E aí ele perguntou, mas e como é que você sabe isso? Né? De onde é que você tirou isso? Ele disse, ué, foi a Eugênia que falou. E aí ele me perguntou, né, mas como Eugênia? Né? Através de quem? Através de que médium? Eu disse, olha, através de você. E ela disse, quando? Como? Mais ou menos nesses termos, né? E depois de 15 anos eu não vou lembrar exatamente como foi o diálogo, mas dentro disso, né? E foi interessante que olha, na última vez que a gente falou, Eugênia tinha dito que o problema já estava mais próximo do fim que do começo. Então eu calculei onde é que nós estamos, né? Então no máximo vai demorar um período igual a esse, né? Então fazem cerca de 7 meses que ela saiu, mais 7 meses vai dar em março. Benjamin ficou assim, né? Tipo, porque a impressão que eu tenho é que ele não tinha percebido, né? Como a gente diz, né? Aquele detalhe de que Eugênia tinha passado essa informação na mensagem, na conversa anterior, na mensagem anterior. E realmente, né? Dentro dos 14 meses, próximo de chegar aos 14 meses, a situação se resolveu. Lu estava, né, aqui nos Estados Unidos novamente e ficou essa questão muito forte para mim, né? Não só da precisão, novamente, como nós comentamos antes, mas também aí de um traço profético, né? Uma profecia, ou seja, a noção de que Eugênia já sabia de antemão, né, que o problema ia se resolver em determinado tempo. Tanto dela fazer o comentário, né? Ó, já está mais próximo do fim que do começo. Ou seja, ela sabia quando se daria a resolução do problema. Então, isso para mim essa constatação para mim foi muito importante em termos de convicção para mim. Muito interessante também, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa a respeito do fenômeno mediúnico, né? E perceber um espírito que tem acesso a essas informações, tem essa noção e traz isso para a gente de uma forma confortadora, que cria esperança, que nos alimenta a alma, né? É bem isso. É algo sem preço. Tem uma outra situação que me chamou muito a atenção, de novo, né? Pela particularidade do fenômeno em si. Esse caso foi uma mensagem que Eugênia enviou para minha esposa, enviou para nós dois, de certa forma, mas tratava de uma questão dela. Foi uma mensagem curtinha. Eu tenho a impressão, eu não estou lembrado agora, mas que talvez ela tivesse 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio. Interessante que eu até sinto um pouquinho da emoção novamente. Quando eu comecei a escutar a mensagem, não deu 10 segundos, eu estava em lágrimas. E eu fiquei ouvindo a mensagem, me perguntando, mas o que é isso? Como é que pode uma coisa dessas? Eu escutar alguns segundos de uma mensagem e estar chorando. Eu escutei até o fim, comecei de novo e estava assim, realmente emocionado, tocado. Não era uma mensagem particularmente de algo que fosse tocante. Porque é compreensível, por exemplo, a gente está assistindo um filme. Aí vem todo um enredo, né, que você cria um elo com o personagem e vai sendo construída uma situação e some-se as imagens, o som, tudo mais, e você acaba se emocionando, né? O diretor, os atores constroem uma situação que leva as pessoas a se emocionarem. Tudo bem, isso leva alguns minutos, mas em questão de segundos, né, eu estava em prantos, né, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu peguei e liguei para minha esposa, liguei para a Lu, para ver se ela tinha escutado a mensagem. E ela me disse, né, que ela escutou e caiu em pranto também. E ela disse que não se controlou, ela teve que sair do escritório, onde ela trabalha tem um escritório reservado, né, mas ela saiu do escritório, foi ao banheiro para ficar mais à vontade, porque ela disse, nossa, o pessoal vai achar que eu recebi uma má notícia, algum problema, mas ela, né, disse que chorou durante uns 5 minutos, pelo menos. Ela disse, não, eu vou ter que voltar, senão daqui a um pouco o pessoal vai ficar preocupado. E realmente foi uma coisa impressionante. É como se tivesse
uma energia condensada naquela mensagem ali, de uma forma que quando você escutava, aquilo tocava a gente, preenchia a gente de um amor, de uma sensação que levava a uma emoção impressionante. E isso me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, olha, eu recebi uma mensagem de Eugênia, mas não só as palavras, a energia, e a gente fica pensando, o que é essa energia? Eu tenho a impressão que infelizmente, é uma experiência intraduzível, né? Ou você experiencia aquilo, você entra em sintonia com essa energia, você, né, se alinha com ela, ou você não tem como a gente traduzir. Fica aqui o relato, né, dessa questão, em questão de poucos segundos, né, uma mensagem, né, tanta emoção colocada ali, uma energia que realmente, como eu disse, é difícil da gente descrever, de colocar em palavras, mas me levou né, às lágrimas em questão de segundos. Eu não tenho uma facilidade de expressar meus sentimentos, né? Tenho um perfil mais racional, mais lógico, e eu sou o tipo de pessoa que você me pergunta, como é que você está? Estou bem. Como é que foi? Foi bom. É mais ou menos assim, né? É aquele homem meio monossilábico nesse aspecto de expressar os sentimentos. E por isso que me chamou tanto a atenção, né? O fato de, em poucos segundos, ouvir uma declaração de amor assim, e ficar em prantos. Uma outra situação interessante foi quando, anos atrás, no meio da década de 2000 para 2010, nós estávamos na minha casa. Benjamin estava aqui nos Estados Unidos, num circuito de palestras. Nesse dia nós estávamos fazendo um evangelho no lar com alguns amigos. E Benjamin começou inicialmente transmitindo algumas informações sobre cada um dos participantes, questões de saúde, como alguns estavam sentindo. Um estava com uma dor, comentando que um estava com a dor no joelho, que era tal coisa, e tudo encaixando, tudo dando de acordo, né? Era como se ele estivesse comprovando, como se ele estivesse auxiliando as pessoas a ficarem à vontade, dizendo que, olha, tá tudo bem, os espíritos estão aqui, nós estamos, né, eles estão percebendo isso, estão dando essas informações para vocês, como se estivesse ajudando a gente a acalmar aquele cético interior que todo mundo tem, né? Havia um casal que estava conosco que já há algum tempo, né, eu tenho a impressão que mais de um ano, que eles vinham tentando engravidar e não conseguiam. A esposa do casal, muito emocionada, contou a situação toda, comentou a história e perguntou se eles deviam continuar tentando, se realmente não era para eles terem filhos, aquelas preocupações naturais, né? Alguém numa situação dessas. Eugênia manifestou-se e disse que ia tomar a situação dela nas próprias mãos, né? Que ia tomar, ou seja, em outras palavras, que ia cuidar daquela situação pessoalmente. Aí Benjamin nos explicou que quando a Eugênia faz isso, significa que ela vai resolver a parada, né? Que ela vai resolver a situação. Isso foi no fim de semana e poucos dias depois Benjamin voltou para Aracaju. 2 semanas depois, né, o rapaz me liga e diz, olha, Marconi, tu não vai acreditar, mas nós fizemos exames e, né, estamos grávidos, né? Minha esposa está grávida. E eu me lembro que na época, né, eu telefonei para Benjamin e ainda comentei com ele, né, uma corruptela do inglês que eu usei para brincar. Nossa, Benjamin, Eugênia Power, porque é uma coisa impressionante, né? O casal tentou de várias maneiras, né, usando os vários recursos que a ciência oferece hoje, né, para engravidar e não conseguiu. Eugênia disse que ia intervir e 2 semanas depois, né, a moça estava grávida. Então a gente observa aí não só, de novo, né, a precisão da mediunidade, mas a envergadura, né, de um espírito que tem a autoridade para dizer vou resolver, vou, né, tomar uma medida, vou fazer alguma coisa e decidir sobre a encarnação de um espírito, que basicamente é isso, né? Foi avalizada, vamos dizer assim, a encarnação daquele espírito. Porque sem a permissão do alto, né, a gente não vem, né? A encarnação é uma concessão. Assim como esses assuntos de morte são questões de Deus, né, também nascer também
né? Num nível a gente tem como facilitar o processo, mas, em última análise, não é uma decisão nossa, né? Tanto que muitas pessoas tentam e não conseguem. Aí fica novamente esse ponto, né? A precisão, o conforto, a consolação, a esperança que isso dá, o quanto, né? O que significa isso para uma pessoa? É difícil de qualificar, mas em termos de fenômeno mediúnico é outra coisa impressionante. Não só o fenômeno mediúnico em si, mas também, né, a demonstração da autoridade espiritual de Eugênia Aspásia. Um caso que já foi mencionado por Benjamin, por Wagner e Delano, porque eles que participaram desse fenômeno, que é aquela situação em que eles estavam aqui nos Estados Unidos, andando de carro, e Benjamin recebeu Eugênia, e inclusive Eugênia, como ela diz, canalizando, né, espíritos de faixas mais elevadas ainda que ela própria, e naquela situação vários postes de luz simplesmente foram apagando, né, um a um, e isso indicando, né, o campo espiritual, a influência, né, de Eugênia em toda aquela extensão. Esse fenômeno foi, como eu disse, quem tomou parte, né, foram Benjamin, Wagner e Delano. Eu não presenciei. Mas corroborando, né, esse fenômeno também, eu queria fazer alguns comentários que acho que embasam essa questão de uma forma bem interessante. Essa região aqui dos Estados Unidos, onde nós moramos, no estado de Connecticut, é uma região muito rica, né? É um dos condados mais ricos de todo o país, na verdade. E toda a infraestrutura aqui é de uma excelente qualidade, pela quantidade de recursos que o governo tem, mas também pela necessidade em função das intempéries, né? do tempo, das condições climáticas daqui. São estruturas que têm que resistir a uma elevada temperatura no verão, que esquenta realmente no verão também, mas durante o inverno, não só a chuva e a neve, mas inclusive congelar, né, e continuar funcionando congelado. Então, não é uma estrutura frágil, não é uma estrutura que costuma falhar, ela é projetada para suportar todas essas condições. E você não vê, né, postes apagando ou apagados, né, com frequência por aqui, antes pelo contrário, é muito incomum isso ocorrer. E eu comento isso porque, né, isso me impressionou, né, esse fenômeno quando foi relatado. Depois aconteceu em menor escala, né, comigo, porque eu costumo, normalmente quem costuma conduzir Benjamin de onde ele está hospedado até as atividades que ele desempenha aqui nos Estados Unidos, sou eu que normalmente vou dirigindo, né, vou junto com eles. Então, muitas vezes, principalmente na parte da vinda, Benjamin vem em oração, em sintonia com Eugênia, muitas vezes canalizando Eugênia, seja sobre mensagens que vão ser passadas ou sobre detalhes para as pessoas, mensagens pessoais, mas ele está ligado aos benfeitores espirituais, de uma maneira ou de outra. E Benjamin afirma que justamente o que causa isso, né, é a presença ou a influência de Eugênia Aspásia próximo a ele. Então, teve uma situação em que nós vínhamos, essa foi a que mais me chamou a atenção, porque ocorreu mais vezes, que eu tenho a impressão que foram 3 vezes ao longo do percurso, né, que eu observei que um poste se apagou quando nós nos aproximamos. Né, ele disse, olha, Eugênia está aqui, está se manifestando, e eu percebi que, eu vi, né, também que um poste se apagou. Quando nós estávamos chegando ao nosso destino, tinha um que estava apagado, como eu disse que é incomum, né, e se acendeu. Eu disse, tá, né, realmente, é como se fosse, é para dizer, não, somos nós mesmos, né, que estamos fazendo isso. Eu conto esse caso porque ele é muito ilustrativo e serve para corroborar o exemplo que Benjamin já tinha citado, quando ele estava canalizando Eugênia Aspásia, e ela, ligada a seres ainda mais elevados, causou ou fez, né, com que 8 postes de iluminação se apagassem enquanto eles estavam trafegando pela estrada. Poucos anos atrás, nós tivemos um fenômeno climático inusitado aqui em Connecticut. Nevou bastante durante o outono, no dia, um pouco antes do dia 31 de outubro, que 31 de outubro aqui é o Halloween. Nesse período, as árvores ainda estão com folhas. E normalmente, primeiro esfria, as folhas caem e depois vem a neve. Como nevou e as árvores ainda estavam com folhas, muitas árvores ficaram com os galhos muito pesados
e muitos galhos se quebraram, caíram por cima dos fios e deixaram uma parcela significativa do estado completamente sem energia, sem luz elétrica. E é um problema por aqui, porque muitas casas têm aquecimento elétrico aqui. Então você imagina, você está com a temperatura abaixo de zero, aí vem uma tempestade de neve, elimina, né, o seu aquecimento, a calefação da casa, e você está, né, a temperatura ambiente passa a ser justamente abaixo de zero. E foi interessante que isso ocorreu em mais de metade do estado. Aqui na nossa região, que foi bastante atingida, né, a cidade em que eu moro, foi bastante atingida. Inúmeras casas ao nosso derredor ficaram sem energia. Na beira da minha casa, inclusive na minha propriedade, galhos caíram, se quebraram, né? Durante a noite eu tive que sair para sacudir alguns galhos próximos da casa para que não caísse por cima da casa. Apesar disso tudo, né, nós não sofremos interrupção de energia elétrica. Nós comentamos isso não como um detalhe sobre a mediunidade de Benjamin, mas também para evidenciar a proteção dos bons espíritos e a envergadura dos espíritos. Um detalhe que me foi lembrado agora também é o fato de que naquela situação chegou a cair um galho, né, de uma das árvores da minha propriedade, chegou a cair por cima dos fios. A conexão que prendia o fio à casa se rompeu, ou seja, desprendeu-se da casa, mas os fios não se romperam, de maneira que a gente continuou com energia, né? Então eu disse, olha, passou perto, né? Mas de qualquer maneira não ocorreu nenhum problema. E justamente a nossa casa, em função da época que ela foi construída, né? Todo o aquecimento dela era também elétrico, porque muitas casas têm aquecimento a gás natural, como é muito comum aqui, ou a óleo, como também acontece. E muitos amigos meus passaram por essa situação, alguns inclusive foram para hotéis e outros, quando foram procurar hotel, não tinha mais, né, de tão severo que foi aquele incidente. Eu conheço Benjamin desde 1996, quando ele veio a Nova York para um circuito de palestras. O nosso primeiro encontro tem uma peculiaridade bem interessante mesmo. Ele estava já, quando eu cheguei, ele ia fazer uma palestra num centro espírita em Nova York, e quando eu cheguei ele já estava lá. Em determinado momento nós começamos a conversar e eu fiquei com aquela sensação, sabe quando você conversa com alguém e você não lembra o nome, e você fica, pô, mas como é que eu esqueci o nome, né, dessa pessoa, e agora eu estou aqui conversando e não sei dizer. Então, aí daqui um pouco eu tive que dizer, né, bom, me desculpe, mas eu esqueci o seu nome. E aí ele disse, não, você não esqueceu, nós não fomos apresentados. E eu fiquei aqui, não fomos apresentados, né? Para mim estava claro que a gente já se conhecia. E ele disse, não, é engraçado que eu também tenho essa impressão. Então nós dois tínhamos a impressão de já nos conhecermos, mas realmente não tínhamos sido apresentados. Tanto que a gente pensou, olha, eu sou gaúcho, né? Eu vim do Rio Grande do Sul, estou aqui há tanto tempo. Ele disse, não, eu morei em Aracaju, você não morou em Florianópolis, eu não esteve em Florianópolis entre tal e tal data. Eu disse, não, né? Só conheci Florianópolis, mas muito depois disso. E realmente constatamos que não nos conhecíamos, não tínhamos nos encontrado, né, como encarnados ainda nessa oportunidade, nessa encarnação. Mas ficou aquela nítida impressão de já nos conhecíamos, estávamos nos reencontrando, né, e só tinha esquecido o nome, né, tanto de uma parte quanto de outra. Então é isso, desde 1996 que nós nos reencontramos novamente, né, fisicamente nessa oportunidade aqui, nessa encarnação. Definir Benjamin é realmente complicado, porque realmente é definir, né? É limitar Benjamin a nossa percepção. Eu colocaria como amor autêntico, aquele amor que se manifesta às vezes nas pequenas coisas que a gente não costuma ver. Benjamin tem uma satisfação muito grande em ver as pessoas felizes, em fazer a felicidade das pessoas, em como ele encoraja a gente a seguir os nossos sonhos, a correr atrás dos nossos projetos, em como ele nos deseja felicidade. É
Eu adoro ouvir, por exemplo, quando ele se despede numa mensagem e ele diz, seja feliz, seja feliz, seja feliz. Eu adoro. Né? Vamos parar um pouquinho aqui. Pausa para o riso. Tá filmando aí o making of? Como ele investe nas pessoas, como ele investe em nós, nos auxiliando na nossa transformação para melhor, no nosso aperfeiçoamento, nos estimulando, orientando, chamando a atenção quando é necessário, corrigindo. E esse traço, né, que a gente às vezes não encontra em alguns amigos, que é essa correção, o nos dizer quando a gente está errado, porque tem muita gente que acha que ser amigo é simplesmente passar a mão, é confortar, e muitas vezes não nos avisa quando a gente está cometendo um deslize. E Benjamin não tem a coragem, eu acho que é isso também, né? Entre outras coisas, tem a coragem, a sabedoria, a visão de perceber que a gente está cometendo um deslize e que é mais salutar, que é mais saudável, mais construtivo avisar do que simplesmente compactuar com aquilo, né? Para não ferir ou magoar. Se a pessoa se sentir ferida ou magoada, né? Não é essa a intenção. Então, a intenção a gente percebe, né? Porque, e também tem isso, né? A habilidade que ele tem para fazer isso. De maneira que a gente também, normalmente, não se sente ferido, magoado, machucado. É sempre um trabalho, um esforço, uma preocupação com como o outro, né, pode ficar melhor, como o outro pode... como pode ser proveitoso para o outro essa intervenção que eu posso fazer, o que eu posso oferecer. Todas as atitudes dele, de certa forma, estão embasadas nessa ideia de despertar em nós algo de bom, em gerar felicidade, em gerar algo de bom, de melhor para a gente. É como se ele estivesse sempre procurando acrescentar alguma coisa. É sempre um doar-se, é sempre um dar de si a benefício, né, dos outros. Um outro aspecto muito interessante que me chama bastante atenção, que é também o fortalecer, o estimular o desenvolvimento de potenciais latentes que a gente tem, de valores, de ideias que estão adormecidos, que estão em potencial, que ele identifica com muita facilidade e que muitas vezes nem a gente percebe que tinha. E, às vezes, por estímulo de Benjamin, a gente começa a investir naquela área e acaba que um novo potencial realmente desabrocha, aparece. E é interessante observar isso nas pessoas, observar quando você conhece uma pessoa há algum tempo e você vê Benjamin conversando com aquela pessoa e cita como se fosse algo natural, como se óbvio, e a gente não percebia. E às vezes nem a própria pessoa percebeu. E daqui um pouco, né, está a pessoa desenvolvendo uma habilidade que ela nem tinha se dado conta que estava ali à disposição. Interessante esse traço dele também. Quando eu conheci Benjamin, ele me incentivou, né, o progresso tanto no aspecto espiritual, a continuar o trabalho na época, eu estava recém começando o trabalho de falar em público, né, ele me auxiliou nesse aspecto, me estimulou nesse aspecto. O lado profissional também, que eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos e ainda não estava trabalhando na área de informática, que era a minha área já que eu tinha começado no Brasil. Todas essas áreas que estavam assim incipientes, né, eu me lembro de Benjamin me estimulando a investir, a procurar que, né, com esforço tudo ia se resolver. E ainda que pareça algo normal para se dizer, não é o que normalmente, não é o que a gente ouve sempre, né? E a maneira com que ele coloca, que é incentivando, acreditando no nosso potencial, é realmente muito tocante, não é a palavra que eu estava procurando, mas realmente é tocante também, mas é motivador. Eu acho que é mais essa era a palavra, né? Dá uma motivação muito grande para a gente. Um outro traço que está mais ou menos embutido nos anteriores que eu comentei. Esse traço de Benjamin tem, eu acho que alguém já usou a expressão alma de educador, ou alma de professor, que é essa ideia de dividir com a gente o que ele tem, o que ele sabe,
o conhecimento que pode nos ajudar, aquilo que vai nos enriquecer de alguma forma, que também está ligado, ou é uma expressão talvez daquele doar-se que eu comentei antes também. Pelo menos uma grande parte das reuniões ou de encontros com Benjamin acabam tendo esse tom, né? Até porque por um traço de respeito da nossa parte também, percebendo que você está diante de uma pessoa que tem conteúdo, que tem uma série de conhecimentos que você gostaria de aprender, você se põe numa posição também de ouvir, né? Mas eu acho que isso se dá muito mais, né, por esse traço dele do que da gente. Né? Porque tem muita gente, às vezes, que poderia nos ensinar alguma coisa e a gente não ouve, né? Então, esse traço, né, de aproveitar as oportunidades, de aproveitar o tempo de uma maneira edificante, construtiva para todos, né, é um traço muito peculiar de Benjamin também. As noções que eu tenho de respeito antes e depois de conhecer Benjamin e o salto quântico são significativas. Eu tenho a impressão que respeito é uma coisa que quase todo mundo acha que é respeitoso, mas a gente não se dá conta de muita coisa que a gente faz, de que a gente é um pouco invasivo, que a gente não presta atenção em como a gente invade o espaço, a liberdade do outro. Ele identifica isso com muita clareza e nos instrui, nos ensina, deixa isso claro para a gente, mas muito mais do que isso é o fato de que ele vive esse respeito. Eu considero um dos exemplos, dos maiores exemplos de respeito que eu conheço. É interessante que para mim era algo tão distante de início que era até difícil de explicar o que era respeito. Né? E hoje é interessante, né, que eu admiro isso nele. Eu acho que a gente pode dizer, e isso resumiria muito bem uma série de características de Benjamin, é que não há como se aproximar de Benjamin e continuar sendo a mesma pessoa. De uma maneira ou de outra, você vai ser tocado e vai se modificar para melhor. Pelos exemplos dele, pelo que ele fala, pelo que ele ensina, pelo que ele transmite, necessariamente você é tocado de uma forma que você é levado a se transformar. Seja porque pelos exemplos que ele dá, seja porque ele vai colocar para você observações de como você está se equivocando aqui ou ali, como seria melhor agir. Então, ou você se transforma e vira uma pessoa melhor, num movimento quase que natural, né? Ou você se afasta, porque você não aceita aqueles estímulos. Mas ficar próximo de Benjamin, né? Ter contato com a obra que ele produz, com o trabalho que ele faz, com as experiências que ele propicia às pessoas à volta dele, e não se modificar, eu acho que não existe. Quanto à personalidade e o caráter de Benjamin, uma das coisas que mais me chama a atenção é a coragem. A coragem de defender a igualdade de direitos para os homossexuais, por exemplo. Hoje em dia, isso é mais do que natural, ou pelo menos é esperado em muitos ambientes. Só que não era assim, por exemplo, 20 anos atrás, quando eu conheci Benjamin, em 96, ele já apresentava esse discurso. E naquela época, era principalmente em meios espirituais ou religiosos, era uma questão quase um tabu. E eu me lembro de Benjamin abordando esses assuntos com coragem, né, como nós estamos falando aqui, de maneira bem aberta, enfrentando as resistências naturais que existiam na época. Ao ponto de pessoas comentarem nossa, né, esse rapaz fala sobre isso e será que ele não se dá conta que ele, né, está se queimando? Né? Sem dúvida, né, que ele sabia do preço, né, só que ele estava disposto a pagar o preço. Né? Esse é o tipo de coragem que eu me refiro. Né? A coragem de enfrentar as consequências, né, de fazer aquilo que se acredita, de fazer aquilo que ele entende como certo. É também a coragem de se expor, né, e muitas vezes ele expõe particulares da vida pessoal a benefício, né, do trabalho, a benefício da causa, a benefício de todos que estão ali participando daquelas revelações, daqueles ensinamentos. O próprio fato dele se declarar homossexual, né, abrir de público, que até hoje nós temos pessoas que não se declaram,
não é, que ainda preferem, percebem que há, ainda que tenha diminuído, né, que há um preconceito contra a homossexualidade, que preferem então se omitir do que sofrer as consequências desse preconceito. Né? E Benjamin já há praticamente uma década, né, que se declarou homossexual. Integridade de Benjamin. Acho que por integridade eu poderia colocar aqui mais o que eu entendo, né? O que eu quero dizer com essa palavra? É essa coerência entre o discurso e a atitude, que é uma coisa muito difícil para a gente. É essa honestidade consigo mesmo, né? Essa capacidade de viver realmente aquilo que se acredita, porque muitas vezes a gente entende algumas coisas, tem uma distância entre aquilo que a gente consegue, muito grande, entre o que a gente consegue entender e o que a gente consegue colocar em prática. Às vezes porque falta coragem, às vezes porque falta determinação. E em Benjamin eu percebo muito forte isso, essa coerência entre o discurso e a vivência. Então esse é um ponto também que me causa muita admiração. Outro ponto que sempre me chama a atenção é a devoção. A devoção, dedicação, a ênfase que ele coloca no seu trabalho, o tempo, o esforço, a energia que ele dedica à causa, a busca pela qualidade, pelo melhor, por aperfeiçoar o que tiver ao alcance, o que for possível, e o quanto ele estimula isso nas pessoas também. É impressionante ver Benjamin trabalhando, observar a capacidade, né, de trabalho que eu encaixo aí dentro da devoção também. Um aspecto um pouco diferente dos anteriores, uma coisa que me chama muito a atenção, e porque também é bastante acentuado em Benjamin, é a capacidade de ler as personalidades, de ler o caráter das pessoas, de interpretar. Eu já tive situações, por exemplo, de necessitar lidar com uma pessoa ou outra, e eu comentar com o Benjamin, pô, estou com dificuldade com tal pessoa. E ele me dizer, olha, tal pessoa tem essa e essa outra característica. Se você lidar dessa maneira, como você está fazendo, A, B e C, não vai funcionar. Se você fizer D, E e F, vai funcionar muito melhor. Vocês vão se entender melhor, porque tem isso, tem aquilo, tal coisa. E você fica ouvindo e faz sentido, mas você tipo assim, será? E aí quando você coloca em prática, exatamente aquilo. Eu já tive situações tipo assim, não, acho que não, né? Aí você não faz e dá errado. Aí eu disse, bom, vou fazer o que o Benjamin disse. Aí você faz e dá certo. Há essa noção de que, às vezes, a gente acha que compreende as pessoas ou que percebe os outros, e isso é uma habilidade muito mais complexa do que a gente realmente concebe. Com o passar dos anos, em função de inúmeros exemplos, até eu tenho um mais adiante que eu quero comentar com mais intensidade, que ficou muito claro para mim, né, que Benjamin tem uma capacidade muito além do normal, muito além do comum nesse sentido, a capacidade de interpretar. É o conhecimento, eu imagino que seja, né, tanto o conhecimento de psicologia, o conhecimento da alma humana, traços da mediunidade, que podem, né, influenciar nesse aspecto também, mas, seja como for, né, é uma característica dele, essa capacidade de perceber muito mais do que a gente percebe. Esse é um ponto interessante, da gente se sentir, às vezes, transparente, né, junto a Benjamin, em função de como ele interpreta com acuidade, com um grande grau de acerto, com muito mais detalhes do que a gente imagina, muito mais coisas que a gente nem imagina que estão acontecendo ou que estão demonstradas ali, e ele viu aquilo tudo. Interessante que Benjamin tem essa percepção acentuada, mas ele tem muitos pudores com isso, né, revelando para a gente somente aquilo que a gente tem condições de assimilar, de processar. E, como sempre, né, quando eu disse antes, né, que um dos pontos que eu admiro é o respeito, é justamente isso, né? É um respeito pelas nossas limitações, pela nossa intimidade. Uma coisa que ele tem um tato muito grande também para nos dizer, olha, eu percebi tal coisa, né? Então preste atenção, né, quando você se sentir assim ou quando acontecer tal coisa. Muitas vezes ele me falou isso, me deu toques que eu não estava percebendo, que eu estava
passando uma mensagem equivocada, que eu estava, que eu tinha uma intenção, mas estava dando a entender uma outra coisa pelas palavras que eu utilizava, ou de repente por um gesto ou por um ato inconsciente. Né? Essas questões que para muitas pessoas são desconhecidas, né? Quanto o inconsciente influencia naquilo que a gente faz, às vezes a gente faz sem se dar conta, que nem a gente percebe que a gente está pensando ou sentindo de uma forma, mas a gente age e revela aquilo. E Benjamin tem um olhar aguçado para todas essas questões, né? Mas usando isso tudo sempre para, como eu disse antes, né? Para que a gente cresça, para que a gente seja mais feliz, para nos propiciar um progresso, né? Felicidade, paz, tudo de... É impressionante como sempre, de alguma maneira, né, ele acrescenta. Né? Uma interação com o Benjamin é um acréscimo, né? Sempre. Tem um evento em particular que foi muito marcante para mim. Havia um grupo de pessoas que eu considerava meus amigos e que Benjamin me alertou que, na verdade, não eram tão amigos quanto eu imaginava. E aí ele me listou uma série de créditos de como eu via essas pessoas e o comportamento dessas pessoas como indicavam, né, algo diferente do que eu julgava. Eu fiquei um pouco reticente, isso vários anos atrás, e aí ele me sugeriu, bom, é compreensível que você tenha dificuldade, né, de ver isso, mas então faça o seguinte, faça um teste. Fazer algumas alterações, coisas simples, né, de alterar o discurso, alterar algumas atitudes e ser mais claro, mais transparente naquilo que eu acreditava, em alguns pontos, em algumas questões. Eu disse, bom, né, me parece bastante razoável isso, né, e realmente acatei a sugestão, né, e fiz as mudanças. E, para minha surpresa, né, houve realmente uma polarização, uma cisão, né, e eu vi, né, quem eram realmente os amigos e quem não eram. E era muito interessante porque eu não percebia isso. Né, e como eu comentei antes, né, da característica da personalidade, essa capacidade de perceber os detalhes, as questões que para nós, passam despercebidas, Benjamin viu isso com clareza e me ajudou a perceber. Isso foi muito marcante para mim, sou extremamente grato a Benjamin por isso, porque foram reflexões profundas que eu fiz em função disso, sobre superficialidade, sobre autenticidade. Sobre a autenticidade pode ser, por exemplo, a partir do instante em que a gente revela mais claramente ou age mais de acordo com aquilo que a gente acredita, deixa claro para as outras pessoas, fica mais fácil de você identificar quem está de acordo com você e quem não está, e até para as pessoas identificarem que, eu gosto dessas ideias. Então, as pessoas que acabam se associando a você são aquelas que têm maior afinidade realmente. E você acaba atraindo amigos mais verdadeiros, naturalmente. Né? E eu tinha antes um perfil muito de acomodar as situações. As reflexões que eu fiz ali, o amadurecimento que houve, né, dessa situação foi muito grande. Um momento assim que sempre que eu olho para trás, eu digo, nossa, que bom que isso aconteceu. Né? Que bom que eu tive a oportunidade de ter esse esclarecimento. Ficou aí a gratidão por esse instante e pelo amadurecimento que vem daí. E é um traço uma coisa que a gente percebe ao longo do tempo, depois eu fui observando, dentro do salto quântico a gente amadurece nesse sentido, é um amadurecer em conseguir interpretar melhor as pessoas, entender melhor o ser humano. Eu devo isso a Benjamin. Eu não sei se eu consigo traduzir bem aqui o que isso representa, a participação de Benjamin no processo, mas o simples fato dele perceber as características e me mostrar isso, esclarecer esse aspecto, deixar isso mais presente para mim, me modificou dali para frente. Né? Não é o fato em si, naquele momento, não é ter identificado uma pessoa ou outra, mas não é a noção de que, nossa, existe algo muito mais profundo do que isso. Né? Então, foi essa transformação que eu achei significativa. Costumamos dizer que os mentores espirituais do salto quântico são espíritos da faixa de sabedoria. Aí a gente pode perguntar, mas o que é faixa de sabedoria? É interessante que as pessoas escutam certas palavras, assumem
que ou às vezes não se questionam, né, o que significa pertencer à faixa de sabedoria, né, ou traduzir a faixa de sabedoria, representar a faixa de sabedoria. O que é essa faixa de sabedoria? Eu imagino, né, a minha interpretação é que nós estamos falando aqui de espíritos que têm um grande conhecimento de uma vasta gama de assuntos e que conseguem aplicar esses conhecimentos com bom senso, com juízo, a benefício do bem. Quando a gente começa a ter esse conceito a respeito desses espíritos, a gente começa a se dar conta da importância dos ensinamentos que eles trazem. Porque quando você sabe que provém de uma fonte elevada, confiável, que tem um lastro para oferecer, um lastro que justifica esses ensinamentos, fica muito mais fácil de você aceitar, ou pelo menos faz mais sentido você aceitar. Né? Eu tenho a impressão que as pessoas se abrem mais. Então, compreender ou ter uma ideia melhor, né, do que é essas palavras, refletir a respeito, eu acho que é importante. Então, a gente vai chegar a essas conclusões não porque alguém disse, ou não por causa do título, não por causa das palavras. Não são as palavras que determinam aqui. As palavras existem justamente para qualificar uma conclusão que a gente chega pela análise do conteúdo do que é passado. Né? Os espíritos são quem são e dão prova disso pela sua elevação espiritual, que é manifestada nos ensinamentos que eles nos trazem, nos exemplos que eles nos aconselham, nas interações que a gente tem a oportunidade de presenciar. Eu achei interessante essa reflexão a respeito dos termos em si, para a gente ter essa noção, quem são realmente, né? Então, são espíritos de elevada envergadura, de elevado nível espiritual realmente. E é difícil de traduzir isso, eu imagino, para pessoas que estão pouco acostumadas com o assunto, a não ser realmente a gente ter essa noção. São espíritos que entram em sintonia, que canalizam os Cristos de Deus. Quando a gente para pensar que Eugênia tem acesso a Maria de Nazaré, que ela ouve, que ela recebe as mensagens de Maria de Nazaré, que ela é uma representante de Nossa Senhora, eu acho que a gente começa a ter dá para começar a despertar, dá para ter uma ideia da grandeza desse espírito, por consequência, né, do valor de tudo que ela traz. É óbvio também que pode chegar a essa conclusão também pelas interações que a gente vê, pelas mensagens que ela traz, por como ela é cuidadosa, respeitosa, pelo amor, pelo carinho, pela atenção que ela devota às pessoas nas manifestações, através de Benjamin também. Tudo isso fala da grandeza desses espíritos. Da mesma forma, né, Mateus Anacleto, quando faz os seus discursos também, muitas vezes sintonizado com espíritos que estão muito acima dele, como ele coloca, né, em faixas superiores, faixas sublimes, transmite um amor de uma forma diferente. E é interessante que a gente vê claramente algumas pessoas que se afinam mais com um estilo ou com outro. Eu não sei se estilo é a palavra certa, mas é o que me ocorre. Maneiras diferentes de manifestar o amor. Né? Eugênia é extremamente maternal e amorosa num sentido mais doce, e Mateus Anacleto mais paternal e amoroso também, mas num sentido mais firme. Né? Mas cada um transmitindo um amor de uma maneira impressionante, né? Sempre visando o nosso bem, chamando a nossa atenção para o que a gente pode melhorar, para o que a gente pode crescer, nos falando da infinita bondade de Deus, da misericórdia infinita que nos cerca, das oportunidades infinitas que a gente tem, de tantas coisas que a gente tem para agradecer. Quando a gente começa a observar o discurso, quando a gente começa a observar as lições que eles trazem, a gente vê que realmente são seres de um patamar evolutivo que é difícil de compreender, é difícil da gente qualificar realmente. Então, eu me sinto talvez um pouco repetitivo em dizendo as mesmas coisas, mas é como se eu estivesse procurando palavras mais nobres, mais elevadas para qualificar uma coisa que é difícil de compreender.
Eu tô com vontade de dizer que é e ponto. são os caras, meu. Eles são e ponto, mas eu tô com também um respeito pelo pessoal que está ouvindo, mas o negócio é o seguinte, ó. É isso mesmo. Falar sobre os mestres espirituais do salto quântico é uma satisfação. Expressar, de certa forma, não só a gratidão, mas a admiração pelo trabalho. Quando a gente observa o teor dos ensinamentos, o conteúdo que a gente recebe de Eugênia e de Mateus Anacleto, dos espíritos que compõem, né, o grupo espiritual que coordena as atividades todas, é realmente algo impressionante, é fora do comum, não tem, é difícil de qualificar. Você vê abordagens sobre os mais diversos ângulos, você vê conhecimentos das mais variadas áreas, você vê ideias, você é exposto a ideias inusitadas, a ideias que você não esperava. Você pensa que a resposta é para a direita e eles respondem para a esquerda. E apresentam os argumentos que comprovam claramente que pela esquerda é o certo. E é por isso que nós dissemos de início, né, que muitas vezes os argumentos que são trazidos aqui são controversos, porque a gente está acostumado a ver as coisas de uma determinada forma e aqui é apresentado de uma maneira diferente e é oferecido o embasamento racional, são oferecidas as provas que ajudam você a formar o seu raciocínio, estabelecer o seu raciocínio e, por consequência, chegar às suas conclusões. E você vê que não tem como escapar dessa conclusão, desse raciocínio, é por aqui mesmo. Né? Eu gosto muito desse tipo de situação, quando é apresentado. Eugênia faz um tipo de argumentação que eu acho muito interessante, que ela diz, olha, é por aqui. E aí ela diz, nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, de maneira que você tem o traçado para você seguir, porque a gente tem um traço muito comum para muitas pessoas ainda, é a ideia de a dicotomia, ou é uma coisa ou é outra, ou se você diz que é isso, não pode ser a outra, ou se você diz que que não é quente, a pessoa já assume que é frio, mas não, entre não ser quente e ser frio tem uma vasta gama aí no meio. E Eugênia consegue definir, vamos dizer assim, um ponto intermediário, muitas vezes, quando, né, conforme o assunto, e deixar claro, olha, há esse limite para esse lado, há esse limite para o outro, mas o caminho do meio é por aqui. Isso eu acho sensacional. Tem que ter um conhecimento, né, amplo, ter um conhecimento profundo dos assuntos para explicar essas questões de maneira simples, de maneira que as pessoas consigam entender. Para falar com simplicidade de um assunto complexo, né, sem dúvida, tem que ter não só uma grande habilidade, um grande conhecimento, mas também uma inteligência, né, em vulgar. E tudo isso, né, Eugênia Aspásia e Mateus Anacleto têm de sobra. Então, eu me lembro que eu citei ali atrás, né, a expressão, né, Eugênia Power, que é realmente emocionalmente traduz para mim, né, é realmente o poder em termos de capacidade intelectual, capacidade de amar, capacidade de arrastar pelo exemplo, pela emoção, pelo sentimento, pelos argumentos. É algo impressionante, é algo ímpar. Pensando nas experiências anteriores de outros conhecimentos, outras leituras, né, outros estudos que a gente já fez, ver o trabalho de Eugênia Aspásia, de Mateus Anacleto, dos mestres do salto quântico, é realmente uma coisa impressionante. E um outro ponto que eu acho fundamental ressaltar também é que são espíritos que canalizam os Cristos de Deus. Esse é um ponto fundamental e impressionante. A gente imaginar que nós estamos sob a proteção, sob a tutela, né, recebendo orientações para a nossa vida, que nos salvam, que nos conduzem, que nos alertam, de espíritos dessa envergadura, espíritos que têm acesso a Maria de Nazaré, espíritos que têm acesso a Jesus Cristo, que têm acesso a espíritos dessa envergadura, né, e que nos trazem o seu saber, nos trazem o seu conhecimento, nos trazem as suas orientações, é algo inaudito também, é algo que não se vê em outro lugar. E eu fico à vontade para dizer isso,
né? Porque eles próprios dizem, né, que canalizam as faixas superiores, né? Eugênia assina as mensagens em nome, né, em nome de Maria de Nazaré, e nós temos o fenômeno das não-mortes que comprova isso tudo, né? Aí se encaixa todo o processo. É impressionante como tem toda essa estruturação racional, né? Ou seja, eu digo, mas eu mostro por quê, né? Mostro no conteúdo, na grandeza dos ensinamentos, no valor do conteúdo que é oferecido, sem contar, como a gente fala, né, nas energias, né, no sentimento que a gente percebe muitas vezes, que é tocado de uma forma intraduzível, mas principalmente esse lado que me toca mais, o lado racional, como tudo está bem amarrado. O fenômeno das não-mortes vem coroar, de certa forma, todos esses argumentos que a gente apresentou aqui. Não há como questionar isso, né, a partir do instante que você tem uma assinatura, um endosso desses. A linha de pensamento espiritual cristã do Instituto Salto Quântico é algo que faz jus ao nome. É realmente um salto quântico em relação a tudo que a gente tem no presente, em relação aos costumes, em relação à moral, em relação à cultura. O salto quântico vem apresentar propostas que são consideradas controversas hoje justamente porque elas estão à frente do nosso tempo. Ou seja, há um salto quântico aí, há um salto em termos de quantidade, em termos de qualidade. As propostas que os benfeitores espirituais nos trazem são propostas de transformação para o bem, de servir, de trabalhar, mas de uma maneira muito mais intensa, muito mais profunda do que a gente está acostumado a ouvir. As disciplinas que são apresentadas, visando a nossa transformação, visando a sintonia com o plano espiritual, tudo compõe, de certa forma, compõe um todo que nos ajuda a avançar de uma maneira impressionante, né? Que nos ajuda também a dar um salto quântico. Eu tenho a impressão que esse nome realmente foi muito feliz nesse sentido, né? São saltos que a gente dá realmente quando a gente adentra o salto quântico, quando se expõe à filosofia que é apresentada aqui. Eu entendo o salto quântico como um aprofundamento do cristianismo, uma reintrodução, uma representação dos ensinamentos de Jesus sob uma ótica mais lúcida, adaptada aos dias de hoje, respeitando os conhecimentos que a ciência adquiriu, os progressos que foram feitos nas diversas áreas de conhecimento do ser humano, na psicologia principalmente. Então, quando há esse embasamento na apresentação das ideias de Jesus, a gente vê que não só fica, pelo menos da maneira que eu sinto, da maneira que eu percebo, mais fácil da gente aceitar, mas muito mais coerente. É muito mais forte. Não há como você se expor às ideias do salto quântico e permanecer a mesma pessoa. Eu acho que a gente volta a um ponto que já foi mencionado por outras pessoas, mas o salto quântico é um divisor de águas. Há necessariamente um antes e depois do salto quântico para qualquer pessoa que se entregue a esses ensinamentos, a essa filosofia, realmente ao que é o salto quântico. O salto quântico traz uma série de conhecimentos que se encadeiam de uma maneira que a gente se obriga, para manter a coerência consigo próprio, partindo da ideia, por exemplo, de autoconhecimento. Quando você começa a identificar em você determinadas falhas e determinados potenciais que você pode desenvolver, você se sente na responsabilidade de trabalhar essas falhas, essas limitações, e ao mesmo tempo de desenvolver aqueles potenciais que você agora começou a identificar. E isso vai gerar uma transformação na pessoa, vai gerar uma modificação em você que permite claramente você dizer, olha, havia esse Marconi aqui antes e hoje existe um outro Marconi diferente por causa disso. Então você sai, né, desse período de autoconhecimento, responsabilidade e transformação. É um todo que se encaixa aí. Eu afirmei antes, né, que são ideias que estão à frente do seu tempo e realmente a gente vai observar que algumas pessoas podem reagir ao conhecimento, a esse conhecimento hoje, mas já tem ideias que foram apresentadas que no passado eram rechaçadas e que hoje já são aceitas. E tem algumas que a gente vai ainda ver essa aceitação chegar, né? Há transformações que são difíceis da gente fazer, né? Há ideias que nos parecem corretas hoje e que, às vezes, a expressão que eu acho que melhor explica é a gente dizer transformar o certo em mais certo.
Porque partir de uma coisa... É fácil da gente identificar quando a gente muda de uma coisa errada para uma certa. Mas, às vezes, a dificuldade maior é quando a gente parte de uma certa para uma mais certa. Né? Há níveis de acerto, níveis de vivência de uma mesma realidade, né? Que a gente pode sempre melhorar. E a minha impressão é que o salto quântico nos leva a viver o melhor daquilo que a gente pode compreender. Os ensinamentos que são trazidos aqui, que o salto quântico nos apresenta, são desse tipo, que nos permitem viver o nosso melhor, colocar à disposição ou trazer, né, para fora o que existe de bom dentro da gente. A gente é estimulado a isso. Né? A simples ideia, por exemplo, de expressar o amor através da prática do bem, que é colocada aqui como uma questão fundamental, como algo essencial para a felicidade, é transformador. Porque a partir do instante que você pensa, que eu acho que é um anseio de todas as pessoas, ser feliz, e aí você entende que para ser feliz você precisa dividir essa felicidade com todo mundo, através dessa prática do bem, desse amor que você expressa pelo mundo, pelas pessoas, fazendo o seu melhor, é algo que transforma você, transforma as pessoas à sua volta. O salto quântico bem compreendido é contagiante. Uma coisa que chama a atenção quando a gente observa a humanidade em geral é que a gente percebe que muitos dos comportamentos que as pessoas têm hoje são baseados em conceitos que foram cunhados séculos atrás. Muitos deles estão ultrapassados, seja pela evolução, como eu disse, pela evolução das ciências, pela evolução da parte das ciências humanas também. Vai chegar um ponto, eu imagino, daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos, em que os conhecimentos que hoje são oferecidos pelo salto quântico servirão de base para uma larga parte da humanidade. Se hoje é uma minoria que tem condições de receber, de vivenciar, de aceitar esses ensinamentos, mais tarde isso vai ser o normal, vai ser o natural. Se a gente diz que está trazendo algo que é para o futuro, é óbvio que no futuro vai ter mais gente do que hoje. Né? Ou seja, então vai ter mais pessoas baseando, ou seja, da mesma forma que hoje as pessoas baseiam as suas ideias em ideias que foram apresentadas há um século, 2, 3, 4, 5, até mais do que isso, né? No futuro, daqui a alguns séculos para frente, as pessoas vão estar baseando, se as pessoas continuarem nesse mesmo padrão, vão estar baseando no salto quântico. Né? E eu acho que não é demais dizer isso. Se nós dissemos que os ensinamentos que são oferecidos aqui provêm de Jesus, provêm de Maria, né? Através de espíritos extremamente sábios, que estão extremamente elevados, né? É óbvio que o que é apresentado aqui vai servir de base, né, para o comportamento moral mínimo de muitas pessoas no futuro. Então é nesse sentido, eu tenho a impressão que a gente vive, eu digo impressão para ser polido, né? Tenho a certeza que nós vivemos um momento histórico de formação de um conjunto de conceitos que realmente vai servir de base para muita coisa daqui para frente que a gente não consegue nem compreender hoje. Eu acho difícil de falar, não é porque é um exercício de futurologia, às vezes, a impressão que eu tenho. Recentemente, uma ideia apresentada, por exemplo, né, que me chamou muito a atenção foi a necessidade da gente estender direitos de igualdade para uma parcela mais significativa da humanidade. E pode parecer uma coisa... Como é que uma coisa tão simples e tão óbvia, né, ainda não é apregoada aos quatro ventos? Como é que a gente, no nível atual de evolução da humanidade, a gente ainda continua vivendo com guerras intestinas, com povos brigando um contra o outro a toda hora? É porque essas ideias, que são trazidas aqui com clareza e são reforçadas, não estão ainda em vigor. Né? Parece uma coisa, bom, mas isso já se dizia lá atrás. Pois é, mas com a clareza, com a veemência, com a argumentação sólida, com o apontar das consequências, porque às vezes, para mim, que me convenço muito pelos argumentos lógicos, racionais, né, ter essa noção das causas e das consequências de determinado comportamento, de determinada atitude, de uma sugestão como essa, é fundamental para aceitá-la como mais do que um belo discurso apenas. E eu imagino que para uma parcela significativa da população da atualidade que tem um traço de racionalidade, né, muito grande, isso é significativo também. E o salto quântico vem atender a necessidade dessas pessoas, né, tanto no âmbito moral, espiritual, quanto na necessidade de racionalidade, de bom senso.
A linha de pensamento do Instituto Salto Quântico nos oferece várias propostas espirituais. Algumas que me chamam a atenção justamente pela simplicidade. Além de dizer o que a direção que a gente deve seguir e nos deixar a liberdade de escolher como seguir, tem algumas orientações que são fundamentais e que fazem a diferença. Um ponto que Eugênia Aspásia repete muitas vezes é da gente fazer um pouco sempre, ainda que seja pouco, porque a questão muitas vezes é que a gente quer fazer bastante e a gente não consegue fazer bastante e aí desiste porque acha que não conseguiu fazer. E os espíritos insistem nesse ponto, façamos sempre. E esse é um conceito, eu sempre gostei de multiplicação, é uma coisa interessante isso, eu gosto dos números nesse aspecto. E se a gente multiplica um número pequenininho por um número grande, né, a gente vai ter um número grande. Então, se eu pego, por exemplo, algo que eu faço durante 15 minutos por dia, mas se eu fizer todos os dias, né, em 10 anos são 3.650 dias. Então, quando eu multiplico 15 minutos por 3.600, eu tenho inúmeras horas. A ideia justamente quando a gente multiplica um número pequeno, né, ou seja, o esforço está sendo feito em pequenas cotas, mas ele está sendo feito repetidamente. E se a gente lembrar que a gente tem uma eternidade, a gente vai continuar avançando. A única maneira de não avançar é não fazer. Mas desde que a gente faça, ainda que seja pouquinho, a gente vai avançar. Então, esse aspecto é libertador, a partir do instante em que ele nos diz que, por menos que eu faça, é aproveitado, né? Tem algum proveito. Se eu fizer mais, tudo bem, ótimo para mim. Mas se eu não tenho condições, se eu não consigo, pelo menos aquele pouco já é alguma coisa. Então, de novo, isso é libertador, né? Porque isso leva a gente bom, então eu vou começar. Então, isso eu consigo fazer. Ótimo, né? Então façamos o que a gente consegue. Que é a receita dos espíritos, façamos o que está ao nosso alcance. Ótimo que a gente possa fazer mais, mas não nos culpemos se a gente não consegue também. Uma prática, né, que a gente comenta, os 15 minutos de orações diárias são uma coisa impressionante também. Eu acho que isso tudo faz parte desse divisor de águas na vida da gente, porque a partir do instante em que você tem práticas que lhe ajudam a fazer aquele processo que a gente comentou de autoconhecimento, que depois vai gerar uma tomada de responsabilidade, que em algum momento você amadurece para a necessidade de trabalhar nessa transformação, isso é impressionante, isso é transformador realmente. Então, quando a gente fala em 15 minutos de oração, não é 15 minutos de repetição de uma oração decorada, são 15 minutos de introspecção, de análise sobre o que você está fazendo de certo e de errado, pedindo ajuda para esses espíritos que nos acompanham, que acompanham os nossos passos, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, que nos conhecem às vezes melhor do que a gente mesmo. Às vezes ou em geral, né, eu deveria muito mais do que isso talvez, né, que não só nos conhecem, mas conhecem o funcionamento, né, do ser humano, as particularidades da alma humana e que tem como nos aconselhar, tem como nos mostrar o caminho. Quando a gente se abre para entrar em contato com essas forças, com esses recursos, tudo muda na nossa vida. A gente fala, 15 minutos de oração, e parece que eu tenho que ficar 15 minutos de prece. Para algumas pessoas parece um sacrifício, como uma coisa chata, mas a gente não tem noção como isso é transformador e depois de um certo ponto passa a ser gratificante, se torna uma necessidade. É um hábito que é desenvolvido. Tudo que a gente não tem ainda como um hábito precisa inicialmente ser feito como uma disciplina. Exige esforço, exige método, e até o momento em que aquilo se torna algo natural. Até o momento em que um dia, né, eu imagino que a gente vai chegar e a gente conseguir viver nesse estado como se nós estivéssemos em constante oração. Né, que a gente chegue lá, né, mas quanto antes. Além dessas noções práticas, né, dessas disciplinas que nos ajudam a aproveitar melhor o nosso tempo, nossos esforços, tem uma outra característica interessante. Os ensinamentos que nos são trazidos aqui nos ajudam a colocar uma série de conhecimentos básicos de espiritualidade que eu entendo estão disponíveis a qualquer pessoa que se propõe a estudar, ajuda a organizá-los de uma forma que a gente possa utilizá-los mais facilmente a nosso benefício. Há muitas noções de espiritualidade, por exemplo, todo mundo diz, como a gente acabou de comentar, a ideia de oração, mas como fazer isso de uma maneira produtiva, de uma maneira enriquecedora? Isso tudo é trazido, isso tudo é oferecido para a gente. Não só nesses termos, mas quantas ideias, né, sobre nós mesmos, o que a gente deve observar,
o que realmente é importante, a gente ter noção de que a gente tem falhas, de que a gente tem conquistas, valores já feitos também, de que a gente precisa se esforçar nesse trabalho, de que noções de que a vida está aí justamente para isso, para o nosso crescimento, para ser aproveitada, que nós não estamos a passeio ou de férias. Tantas pequenas, são pequenas noções que, quando você junta, né, formam uma figura, né, uma tapeçaria impressionante, né, de rara beleza, eu diria. É isso. Um aspecto que me chamou muito a atenção, de há muito, é que outros grupos espirituais, outras religiões que eu já tive contato no passado, sempre trazem para a gente uma ideia de uma castração, um cerceamento, a ideia de você não viver certos aspectos porque são negativos e você está preso sempre numa visão, você acaba se prendendo numa visão negativa como se só evitar as coisas erradas. E aqui sempre a gente tem essa noção de que Deus é infinita bondade, que nós estamos cercados de amor, que a felicidade está ao alcance de todos, que basta a gente se colocar a caminho e que é isso que Deus quer, que a gente se coloque a caminho da felicidade, que a gente trabalhe para alcançar essa felicidade, que essa felicidade se alcança através da prática do bem, da vivência do amor, né, através do exercício do bem. Então, quando você começa a ver essa ideia, você acaba ampliando os seus horizontes porque você encontra inúmeras maneiras de fazer essa caminhada. E você não está sempre preocupado com, isso é errado, aquilo, ou como desenvolve, às vezes, a ideia de ficar vigiando outros. Não. Você entende que o outro tem o direito de ser como ele é, que ele vai ter também as suas limitações e fraquezas como a gente tem. O salto quântico ensina a gente a compreender melhor o ser humano, a aceitar mais o ser humano como ele é, a nos aceitarmos, né, com as nossas fraquezas, limitações, e também a se dar conta do que a gente tem de potencial dentro da gente. E isso é libertador. Não é uma coisa que aconteceu comigo de início, que você chega assim, você vai escutar 2, 3 palestras e você vai estar percebendo isso tudo. Não. É uma coisa que para mim foi gradual, é um somatório, né, de ir se expondo a... Como nós falamos, são milhares de palestras, milhares de mensagens. É um conhecimento aí que está sendo oferecido de muito tempo e quando você vai ver e começa a analisar, ele acaba tomando conta de você, acaba modificando. Não tem como você observar isso tudo, entender e não se modificar. De novo, né, aquele padrão. O salto quântico é mudança. Em termos de transformações pessoais que o salto quântico trouxe, bom, o fato de ter um propósito mais claro, né, hoje para viver é algo muito importante. Eu vejo quantas pessoas, eu já perdi as contas de quantas pessoas eu via falando que parece que eu não vivo a vida, parece que a vida me vive, né, como se a pessoa tivesse no piloto automático, como se a pessoa não tivesse, simplesmente eu acordo, vou trabalhar, me relaciono com algumas pessoas e depois tem um outro dia e tudo se repete. E a pessoa não tem um propósito claro. Eu estou aqui porque eu quero atingir tal coisa, porque eu quero avançar nessa direção, porque eu quero crescer dessa forma, porque eu acho isso importante e eu quero, né, me dedicar, trabalhar para isso. Então, ter essa noção de o que é importante para mim quando eu acordo, né, quando eu começo um dia, e poder avaliar, será que eu fiz um pouco daquilo? Será que eu estou caminhando na direção certa? Ou na direção que eu consigo entender como certa para mim hoje, né? Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente corre o risco de andar em círculos, né? A gente corre o risco de perder tempo, de desperdiçar oportunidades. Então, ter um propósito é algo realmente difícil de quantificar, mas extremamente significativo. Eu confesso que eu demorei para compreender o valor, né, disso, mas hoje eu entendo como uma das coisas mais importantes que o salto quântico me trouxe em termos de transformação, de visão do mundo. O aspecto que eu acho que mencionei, mas eu sinto vontade de falar novamente, né, é essa questão de ver o mundo como um lugar seguro,
como um lugar onde existe bondade, onde que a gente pode ser feliz, porque tem tanta gente aí fora que, se você deixar, tenta convencer você de que o mundo não presta, o mundo não tem razão, não tem lógica, não tem sentido, não tem nada, não é, que justifique, que cuide, não é, do mundo. E fica tão claro quanto isso é equivocado quando a gente está aqui, fica tão óbvio que você se impermeabiliza em relação a isso. É uma proteção, é um escudo, de certa forma, em relação a essas impressões ou essas convicções que algumas pessoas trazem, que eu entendo que trazem muita infelicidade. Então, né, esse padrão de felicidade que é difícil eu acho difícil de traduzir em palavras, mesmo de explicar em termos racionais, né, como é que se dá esse processo. Mas isso é uma das coisas, né? O salto quântico me trouxe muita felicidade, me trouxe amigos, né? Me trouxe uma compreensão melhor da vida. É tanta coisa que é difícil da gente mencionar tudo aqui, mas esses seriam realmente os itens de maior importância, de maior relevância. E apontamentos finais: expressar a honra, a gratidão, a felicidade de poder estar aqui, de contribuir de alguma forma, de fazer parte desse grupo, estar sob a proteção, sob o amparo, sob a orientação desta escola maravilhosa, dessa escola de pensamento que me oferece tanto, tanto de coisas que eu tenho noção clara que não existem em nenhum outro lugar. Queria expressar minha gratidão a Benjamin pela oportunidade de ter feito as palestras na ONU, que eu me lembro de ter comentado com ele que eu considerava que havia pessoas muito mais qualificadas do que eu para fazer palestras, pessoas com mais conhecimento, com mais possibilidades. Essas possibilidades me foram ofertadas de alguma forma. É sempre uma alegria, uma satisfação muito grande, uma felicidade, uma honra falar do salto quântico, ainda mais diante de uma organização tão prestigiosa. Agradeço essa oportunidade, agradeço a oportunidade desse momento, por exemplo, e todas as oportunidades que o salto quântico propicia, que o Benjamin nos propicia com o salto quântico, da gente fazer alguma coisa a benefício dessa causa maravilhosa. É difícil, de novo, eu acho difícil da gente colocar em palavras. Isso para mim parece mais um lado emocional que eu acho difícil de lidar, mas é impressionante como oportunidades que a gente jamais sonhava, né, nos são oferecidas quando nós estamos aqui. Então, mais uma vez, né, a minha gratidão a Benjamin, aos bons espíritos, a toda essa escola, toda essa organização que é o Instituto Salto Quântico. Se é difícil colocar em palavras o que tudo isso significa, imagina, né, a nossa gratidão pelo que tudo isso é difícil de mencionar. Simplesmente, para mim, são expressões poéticas que ajudam um pouco, né? Aquela ideia de gratidão eterna, gratidão infinita. É uma gratidão, é uma honra, é uma felicidade. É uma felicidade que a gente aprende também essa noção, né, de que a felicidade não é uma coisa que está lá na frente, que a gente caminha na direção dela. Não, a felicidade a gente vive, né? E hoje viver a felicidade que o salto quântico proporciona é um dos maiores presentes que eu podia ter recebido, né? Minha eterna gratidão a Benjamin por tudo isso, por todo o trabalho, a devoção, o esforço, tudo que ele dedica, todo o empenho que ele coloca para fazer isso possível. Ainda que ele diga, né, que ele não faz nada sozinho, né, mas tem a participação dele, a gratidão aos mestres espirituais, a toda a equipe espiritual que nos orienta, que nos protege, que nos guia, que nos traz essa infinidade de conhecimentos e de bênçãos. E quando a gente fala das coisas que a gente recebe, sempre me ocorre um raciocínio que tem aquilo que a gente consegue perceber, tem aquilo que a gente
imagina e não sabe quantificar, e tem as coisas que a gente nem imagina. Como agradecer pelo mal que não aconteceu? Como saber das coisas que poderiam ter nos afetado de maneira negativa, mas em função da gente estar aqui, de estar sob a proteção das não-mortes, de estar empenhados numa tarefa do bem, né, foram eventos kármicos foram alterados, modificados. A gente não tem noção do quanto acontece, é só realmente esses espíritos que conhecem a nossa ficha kármica, que conhecem o nosso passado, que sabem né, da nossa situação de uma maneira muito mais ampla do que nós mesmos, esses espíritos que avalizam a nossa encarnação, é que têm condições de avaliar. Então, quando a gente fala numa gratidão infinita, é justamente isso, não tem como a gente dizer quanto. Essa é uma noção que me ocorre quando quanto agradecer. É agradecer sempre, agradecer de todas as formas, que eles nos ajudem, né, que a gente consiga agradecer trabalhando, agradecer retribuindo, né, que a gente possa fazer a nossa parte, né, cada vez mais e cada vez melhor. Em dezembro de 2012, houve, logo depois que Benjamin fez o evento aqui na ONU, houve um atentado a uma escola aqui em Connecticut, em Sandy Hook, que ceifou a vida de 26 crianças, né, do ensino elementar. E esse ataque, segundo revelou Eugênia, haveria ocorrido em Bethel, não fosse a intervenção dela. Esse foi um salvamento que ela fez a revelação recentemente, que tocou, né, de maneira profunda a mim e minha esposa. E esse era um dos pontos que a gente, por exemplo, hoje eu tenho como ser grato por isso. Na época, né, a gente não imaginava alguma coisa desse tipo. Né, como, tudo bem, aconteceu numa escola aqui perto, mas o fato de que a gente é incompreensível, de novo, é difícil de avaliar, né, como é que se agradece uma coisa dessas. Né, como é que a gente reage, como é que a gente retribui um presente desses, né, o salvamento dos seus filhos, né, ainda que fosse de um só, né, da morte, né, de poder tê-los, né, ao nosso lado por sabe-se lá ainda quantos anos. Ter conhecimento de uma informação desse tipo é algo que desperta na gente uma noção de gratidão sem tamanho. Não há como retribuir, não há como agradecer. Em palavras, a gente só se sente mais na obrigação. Mas obrigado. Eu gostaria de fazer esse pormenor. Achei interessante esses dias que eu vi um professor português, né, de Portugal mesmo, falando a respeito disso. E ele dizendo que há 3 níveis de gratidão. E o primeiro é o intelectual, que eles dizem que os americanos e os alemães usam quando eles dizem thank you, que é simplesmente um agradecimento no nível intelectual, né, que a pessoa está agradecida. Há um agradecimento quando a pessoa dá graças, que é o comum, né, por exemplo, na Espanha, o gracias, na Itália, o grazie, e somente em português, que a gente agradece formando um vínculo, né, se sentindo obrigado em relação à pessoa. Né? Então, esse é o tipo de coisa que cria vínculos, né, que são indissolúveis. Né? A nossa convicção, a nossa fé, a nossa devoção vai aumentando de uma maneira que não há como explicar, não há como... como é que você... Como eu perguntei, né? Como é que você retribui isso? Não se retribui se é eternamente grato, se é eternamente, né, obrigado, vinculado né, por elos de amor. Esse é em português, né, o muito obrigado.